Queridos, então dando seguimento à nossa aula, no tópico de número 2, o comentarista da lição, o pastor Adriel Gonçalves do Nascimento, ele vai procurar tratar para nós um tópico falando a respeito do sofrimento do Messias. Ele constrói um tópico em que ele procura destacar o sofrimento que o Messias, Jesus Cristo, padeceu por amor de nós, né? Ele vai destacar a obra da cruz, a obra da expiação, a obra, o suprassumo da graça de Deus, que é a entrega do seu próprio Filho por amor da humanidade. E a condição dessa entrega, a condição que isso está relacionado, né? Então ele vai procurar construir um tópico de modo muito interessante. E ele utiliza, por exemplo, o Salmo de número 22, que nessa proposta de leitura que nós estamos constantemente afirmando, que é uma proposta que olha para o Antigo Testamento, ou como alguns acadêmicos preferem, o Primeiro Testamento, entendendo que Jesus Cristo é o cumprimento das profecias veterotestamentárias. Então, a partir dessa proposta, o autor, o comentarista da lição, ele entende que Jesus é o cumprimento das profecias do Antigo Testamento e também, consequentemente, do livro de Salmos. Ele vai utilizar, por exemplo, o Salmo de número 22, que é conhecido, por exemplo, como o Salmo da Cruz. Nessa proposta, eu acho muito interessante que o segundo tópico, o comentarista vai construir esse tópico falando sobre os sofrimentos do Messias. E nessa visão, ele vai comentar para nós que o sofrimento do Messias, baseado no Salmo de número 22, ele está construído numa forma profética e tipológica. O que isso significa dizer para nós? Na proposta que o comentarista da lição está escrevendo, ele está querendo dizer que todo o enredo desse poema, os pormenores, o que há em volta, é uma ação do Espírito de Deus que inspira a mente do ser humano para que o homem, sendo inspirado por Deus, possa escrever profeticamente acerca de um feito, de algo que vai acontecer no futuro, talvez que possa ser considerado um futuro distante. Então, nessa proposta, o Salmo 22 sendo lido numa visão de que ele é o Jesus Cristo, é o cumprimento dessa profecia, significa dizer que Davi, quando escreve o Salmo 22, está inspirado pelo Espírito Santo de Deus, e ele vai falar sobre o sofrimento do Messias. Ele vai falar sobre o sofrimento de Jesus Cristo. Perceba que Davi está muito tempo antes da manifestação de Jesus Cristo, da encarnação de fato. Mas, nessa visão, né, é interessante que o próprio comentarista vai dizer que este salmo ele deve ser lido numa forma profética e tipológica. Então, não importa as circunstâncias, o que há ao redor, não importa as condições que ditaram a construção do poema ou da narração de um poema, da construção de um texto bíblico. O que importa nessa visão profética e tipológica é dizer que esta pessoa escreveu numa condição, sendo ela inspirada pelo Espírito Santo de Deus, sendo ele inspirado pelo Espírito para escrever acerca de algo que ainda vai acontecer, a escrever acerca de algo que ainda há de se cumprir. Então é uma proposta que nós precisamos ler entendendo que quem escreve, escreve partindo do ponto de que este salmo é um salmo que retrata a esperança da humanidade, uma vez que é um salmo da cruz, que precisa ser lido de modo profético, que precisa ser lido de uma forma tipológica. Então, significa que os elementos em que está inserido este salmo são elementos tipológicos. Ou seja, então, tudo que nós temos
no Antigo Testamento são sombras e tipos de Jesus Cristo. Procuram destacar algumas virtudes de Jesus Cristo, algumas virtudes do ministério de Jesus Cristo. Então, alguns elementos que o capítulo, que o segundo tópico vai construir para nós, vai destacar essa visão da virtude, de uma tipologia, de algo que está acontecendo, mas este algo é uma tipologia que quer falar de algo que ainda há de se cumprir no futuro. Então, por exemplo, quando o Salmo está citando a ideia de um rei, que o seu reino é um reino de justiça, né? E aí Davi, ele é utilizado muito nesse parâmetro de reino de justiça. É uma tipologia do reino de Jesus Cristo, né? Que será um reino de justiça, um reino de paz, de equidade, um reino de união, de amor. Então nós temos que ler nessa proposta em que o comentarista está escrevendo de uma tipologia profética, significa dizer que tudo que nós temos no Antigo é tipo ou sombra, né? Então está falando de algo que eu tenho que olhar para este algo entendendo que ele está apontando algo para o futuro, tá? Então, por exemplo, quando nós lemos lá no texto do Êxodo, quando o povo começa a ser picado por cobras, e aí, o que é que Moisés vai fazer? Deus dá uma ordem a ele, construa uma serpente, coloca a serpente no alto, e aquele que for picado deverá olhar para a serpente, né? A ideia do olhar para a serpente é a ideia de olhar para a serpente e ser curado. É a ideia de que aquele que olha para Cristo, aquele que olha para o madeiro, para aquele que está pendurado no madeiro, será salvo, né? Ele é salvo. Por quê? Porque o sangue de Cristo nos dá essa liberdade. Então, o que são isso? São nada mais, nada menos que leituras tipológicas, tá? Então, nós vamos ter ao longo agora, do tópico 2 e 3, algumas leituras tipológicas que vocês vão encontrar centenas de milhares de leituras tipológicas na Bíblia, né? Nós temos aí várias expressões de leituras tipológicas. Quando você olha para o Moisés na Bíblia, que é o grande libertador, e ele diz, Deus levantará outro profeta semelhante a mim. O que é isso? Uma leitura tipológica que está apontando para algo no futuro, que há de se cumprir, que há de acontecer. Então, essa é a leitura que eu gostaria de destacar com vocês aqui, quando o pastor Adriel Gonçalves do Nascimento inicia o segundo tópico, baseando no Salmo de número 22, numa forma profética e tipológica. Por que eu estou fazendo questão de destacar isso? Porque talvez exista alguém do outro lado aí que tenha um conhecimento mais profundo, acadêmico, das línguas originais, e vai dizer, Eric, o texto aí não está falando do Messias, o texto aí está falando de uma outra situação. E aí eu estou fazendo questão de citar que o comentarista da lição toma a liberdade de utilizar este salmo numa forma tipológica e profética, correto? Então vamos lá. No tópico 2.1, por exemplo, ele vai falar sobre a questão da sujeição e do abandono. E aí ele diz que Cristo se sujeitou a um dos piores sofrimentos. Quais? O abandono. A ideia de que quando ele está pendurado na cruz e ele se sente só de fato, o profeta Isaías vai profetizar dizendo que o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, mas sobre as suas pisaduras nós fomos sarados. Mas qual a condição para isso, né? A condição de alguém que se sente de fato abandonado. A condição de alguém que nesse momento da cruz, no momento da crucificação, ele está se sentindo sozinho, né? E aí, ele vai citar, por exemplo, parte do trecho do Salmo 22, quando ele vai exclamar, dizendo, Eli, Eli, lama sabachthani, Deus meu, por que me desamparaste? Então, é o momento em que Jesus, na condição humana, como homem, está sofrendo de fato. E esse sofrimento de Cristo é algo penoso, é algo dolorido.
Não é à toa que a Bíblia Sagrada vai dizer que ele se fez maldição por nós, porque maldito era aquele que subia ao madeiro. E ele se fez maldição por nós, carregando os nossos pecados para que nós, a partir de Cristo, pudéssemos então ter vida, ter paz, ter a liberdade, a libertação e o perdão pelos nossos pecados cometidos, passados, presente e futuros, tá? Então, qual a condição para isso? É a condição do abandono, a condição de alguém que precisou se sujeitar ao sofrimento, né? Para que hoje eu e você pudéssemos em Cristo ter a garantia do perdão dos nossos pecados. E aí é nesses três tempos, tanto passado, presente e futuro, o sangue de Cristo nos purifica. Eu acho interessante que ele vai continuar o tópico 2.2 e ele fala sobre a proposta do zombaria e desprezo. Mas o que eu achei muito legal, de fato, foi a grande sacada que o comentarista da lição fez quando ele parafraseou o Salmo 22 e o verso de número 6 com o texto da carta de Paulo aos Filipenses, capítulo de número 2, do versículo 6 e 7. Olha o que diz a carta lá. Eu vou ler a partir do versículo 5, porque aí você já consegue ter um entendimento. Diz assim: tende vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou com usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante de homens e reconhecido em forma humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. O que eu acho interessante é que o comentarista da lição, ele vai utilizar aí, parafraseando o texto do Salmo 22, por exemplo, o verso de número 6, com Filipenses, e aí eu acho interessante porque quando nós falamos de Cristo, às vezes as pessoas na igreja não têm um conhecimento basicamente de quem Jesus é de fato, né? E aí ele utiliza aqui a proposta do Filipenses, capítulo 2, que fala da questão da kenosis, né? Que é o autoesvaziamento de si mesmo. E aí nós aprendemos que Jesus foi 100% Deus e 100% homem. E qualquer pessoa que negue isso está cometendo um grande deslize teológico. Qualquer pessoa que negue isso está cometendo um grande erro, né? Por quê? Porque a grande certeza que temos, baseado na Bíblia e na tradição da igreja, é de que Jesus foi 100% Deus e 100% homem. Sobretudo, quando Paulo escreve aos Filipenses, Paulo escreve dizendo que ele se esvaziou de si mesmo. E aí eu convido você, professora de escola bíblica dominical, de repente levantar um questionamento entre os irmãos, fazendo a seguinte pergunta: quando Jesus se esvaziou de si mesmo, ele deixou de ser Deus? Ao encarnar-se, na sua encarnação, Jesus perde a sua parte dos seus atributos divinos. Jesus, quando se encarnou, ele perde partes da sua natureza divina, ele deixa de ser Deus, ele tornou-se apenas homem, e aí, quando ele faz as obras, ele faz pelo poder do Espírito. Como é que faz então? Significa que ele de fato era Deus mesmo e tal? Porque, por exemplo, nós temos um grupo muito conhecido que faz um trabalho de fato que nós não podemos negá-lo, que é um trabalho fantástico, as Testemunhas de Jeová, que quando elas vão falar sobre Cristo, eles vão dizer que Jesus não era Deus, ou não é Deus comparado a Jeová, uma vez que Jesus, por exemplo, na cruz, ele vai clamar por Deus, né, no momento da sua agonia, dizendo: Deus meu, por que me desamparaste? Então as Testemunhas de Jeová, elas dizem assim, eles vão dizer, Jesus não poderia ser Deus, porque como um Deus pode chamar outro Deus? E às vezes nós lendo
Filipenses, de fato, o povo, né, tem dificuldade em relacionar. Por exemplo, de fazer uma pesquisa simples na igreja. Quem era Jesus? Jesus é Deus? É filho de Deus? É homem? É Deus humano? O povo tem dificuldade de tentar relacionar, por exemplo, quem é Jesus, né? O Deus que se encarnou, Deus que se fez carne e que habitou entre nós. Só que, quando Paulo está tratando Filipenses capítulo 2, versículos 6 e 7 e versículo 8, Paulo não tem em mente a ideia de que Jesus, quando se encarnou, perdeu parte da sua natureza divina, que ele perdeu parte dos seus atributos divinos. Não, Paulo não está querendo falar disso. Se vocês notarem, o próprio versículo de número 5 quer destacar o comportamento da igreja, dizendo: tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo. Qual sentimento? O sentimento do servir. Então, quando nós falamos da kenosis, né, que é o autoesvaziamento, né, de Cristo, então a kenosis aí no grego, o autoesvaziamento, não significa que Jesus deixou de ser Deus, perdeu parte dos seus atributos, de que Jesus não sabia de nada. Não é isso. Paulo está querendo falar a respeito da proposta do servir, de que Jesus, sendo ele grande, torna-se pequeno ao encarnar-se e na condição de alguém que serve, sendo ele grande, tornar-se tão simples, num gesto de nobreza ao ponto de pegar uma bacia, encher de água, colocar uma toalha e lavar os pés dos seus discípulos. Um ato de uma suprema grandeza, mas que nem mesmo seus próprios discípulos entenderam. O próprio Pedro, quando olha aquilo, salta: Senhor, não sou digno disso, o Senhor não pode fazer isso. Eu não sou digno. E Jesus olha para Pedro: Pedro, se eu não te lavar os pés, Pedro, tu não podes ter parte comigo. Senhor, então não lava só os pés, lava o corpo inteiro. Pedro, vós já estáis limpos pela palavra que eu vos tenho mandado, que eu vos tenho falado. Então, pela palavra que eu vos tenho anunciado. Mas qual é a proposta que Paulo quer destacar? É a proposta de nobreza, de uma nobreza em absoluto, de alguém que é capaz de servir, que se encarnou não para ser servido, não como a grande massa religiosa da época de Jesus, que queria de fato os holofotes, que queria de fato ter os benefícios e os privilégios de Roma e também da religião judaica. Não. O que Jesus quer mostrar não é a ideia do Deus que é poderoso, não. Ele quer mostrar a ideia do Deus que ama. Ele está muito mais preocupado em destacar a ideia de que Deus é amor, de que Deus ama e de que aquele que ama sofre, se compadece, né? Tem compaixão, a ideia do sofrer junto. Ele sofre junto com a viúva de Naim. Ele sofre junto do homem que está há 38 anos na beira de um tanque. Ele sofre junto dos leprosos que se aproximam, que são deixados de lado, porque a religião vigente olha para eles e entendem que eles são impuros e que por serem impuros não podem nem mesmo terem direitos a entrar na cidade, a ter um local no templo para eles adorar. E o que é que ele faz? Ele permite com que os tais se prostrem, adorem, exaltem a ele. Então é uma questão de alguém que entende que o maior no reino de Deus é aquele que é o menor. Que o maior no reino de Deus é aquele que serve. Que o maior é quem está na condição de serviço. Então, não está querendo falar em momento algum de uma questão, colocando em xeque a questão da divindade de Jesus. No tópico 2.3, o autor vai trabalhar falando para nós, por exemplo, que o sofrimento de Cristo não o impediu de Jesus cumprir a sua missão. Então, qual a ideia? É de que Jesus, mesmo sofrendo,
mesmo sendo ele desprezado, mesmo ele sendo afligido, recebendo afrontas, Jesus foi fiel em sua missão. De que o sofrimento não impediu que Jesus chegasse no final. Irmãos, deixa eu dizer algo a você que está me ouvindo, me assistindo do outro lado. Há um adágio popular que diz que o que não mata fortalece. Querido, o sofrimento, por mais que você não entenda, está lhe fazendo apenas conhecer o quanto você é capaz de ser forte, de suportar. Tem coisas na vida que vêm para nós para mostrar o quanto nós somos fortes, o quanto nós somos capazes de levantar a cabeça, de dar a volta por cima, de se reinventar. Então, querido, irmão e irmã, o que não mata fortalece. Talvez você esteja sofrendo, mas nesse momento eu tenho uma palavra para você. O sofrimento não impediu Jesus de cumprir a sua missão. O teu sofrimento não vai impedir você de cumprir o teu chamado, a tua vocação. Não vai impedir você de cumprir aquilo que você foi chamado por Deus para realizar. Então, por mais que esteja doendo, por mais que você esteja sofrendo, por mais que as coisas estão machucando, levanta do chão, sacode a poeira, dá a volta por cima. Deus está no controle de tudo. Deus vai nos abençoar. Deus estará conosco. Deus nos dará graça. Deus nos dará vitória. Levanta a sua cabeça. Assim como Jesus foi fiel na sua missão, você precisa ser fiel. O apóstolo Paulo, eu acho interessante que ele escrevendo aos Coríntios, ele vai dizer, nós podemos sim, de fato, estarmos perseguidos, mas destruídos não. Então, perseguido uma coisa, destruídos de modo algum. Você pode estar sofrendo, mas dá uma olhada, você está vivo. Outro sim, olhe para trás, retire tudo aquilo que você viveu, retire parte dos sofrimentos que você passou na vida. Você seria quem você é hoje sem o sofrimento que você teve no passado, sem aquilo que você vivenciou, sem as dores, as cicatrizes que fizeram você entender que o seu corpo é forte, que você suporta. Então, o sofrimento mostra também parte das nossas habilidades, de que você é forte e de que você é capaz de suportar. Caminhando, já para nós corrermos para finalizar a nossa aula, o tópico de número 3, ele trabalha, por exemplo, falando sobre o sacerdócio real e os salmos missionários. Nessa proposta, ele pretende trabalhar o Salmo 2, 22, o Salmo 67, 110 e 117. Se você quer ter um conhecimento melhor sobre esses salmos, eu te convido que você acesse lá a primeira aula que nós disponibilizamos em nosso canal, uma vez que na nossa primeira aula nós fornecemos uma visão panorâmica, nós fornecemos uma visão panorâmica do livro de Salmos, de modo que você vai conhecer os principais gêneros literários do livro de Salmos, você vai conhecer, por exemplo, aí, salmos missionários, salmos de louvor, salmos de confiança. Eu trouxe uma visão muito boa, muito panorâmica sobre o livro dos Salmos, a ideia de que os 150 salmos são escritos em 5 livros. Então eu te convido até para que você vá se familiarizando com o nosso canal, dê uma acessada lá no nosso canal e você vai gostar. E aí no tópico 3.1 ele fala sobre o sacerdócio da ordem de Melquisedeque, que é baseado em Salmo 110. Tu és meu servo e hoje te gerei, segundo a ordem de Melquisedeque. Quem é o Melquisedeque? É aquele que Abraão, após vencer a guerra com 3 reis, se apresenta diante dele. E aí o texto vai dizer que Melquisedeque alimenta Abraão. Abraão paga o dízimo, né? E é abençoado por Melquisedeque. A ideia do Melquisedeque aí, que quer ser destacado, é a ideia do rei da paz, né? O rei de Salém, rei de justiça, né? A ideia de rei de justiça, rei de Salém, que no caso seria Jerusalém, rei de justiça. E aí a ideia que quer destacar, mais uma vez de modo tipológico, essa leitura, é olhar para o sacerdócio de Melquisedeque, que é um sacerdócio sem fim, olhando para Jesus dizendo, olha, o sacerdócio de Cristo é um sacerdócio eterno, é um sacerdócio que permanece, que perdura para sempre, né? Ele vem da ordem de Melquisedeque. Se você conhece de Bíblia, você sabe que para ser rei, deveria nascer na tribo de Judá. Para ser levita e consequentemente sacerdote,
deveria nascer na tribo de Levi. Jesus nasce na tribo de Judá, não dava para ser rei e sacerdote ao mesmo tempo. Então, como é que Jesus, ao mesmo tempo, é rei, ao mesmo tempo sacerdote? Segundo a ordem de Melquisedeque, que vem muito antes das 12 tribos. Então, baseado na ordem de Melquisedeque, na questão do ministério de Melquisedeque, Jesus é sacerdote e o seu sacerdócio dura para todo sempre. Eu acho muito interessante quando nós falamos da ideia de Jesus ser um sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque, porque o texto de Hebreus, capítulo de número 9 e versículo 11 em diante, fala sobre Jesus, o sacrifício de Cristo, que não se repete, é perfeito e eficaz. E ele vai dizer, Hebreus 9, 11 em diante, quando, porém, veio Cristo como sumo sacerdote dos bens já realizados, mediante o maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, quer dizer, não dessa criação, não por meio de sangue de bodes e de bezerros, mas por seu próprio sangue, entrou no Santo do Santo uma vez por todas, tendo obtido eterna redenção. Portanto, se o sangue de bodes e de bezerros, e touros e as cinzas de uma novilha aspergidas sobre os contaminados os santificam, quanto à purificação da carne, muito mais o sangue de Jesus Cristo, que pelo Espírito Eterno a si mesmo se ofereceu, sem mácula a Deus, purificará a nossa consciência de obras mortas para servir ao Deus vivo. Eu acho interessante, porque falando sobre o escritor da carta aos Hebreus, vai falar sobre o serviço de Jesus como sacerdócio, como sumo sacerdote, ele vai dizer, olha, ele é sumo sacerdote eterno, e o seu serviço, e a sua obra, e o seu sacrifício é superior à obra da lei, ao sacrifício da aliança da lei, né? Que o texto bíblico faz muito questão de destacar, por exemplo, que Deus tinha como tolerância, né, o pecado do povo. Então o povo pecava, precisava levar um animal, um novilho, sacrificá-lo no altar, oferecer em holocausto a Deus, para que Deus tolerasse o pecado do povo. Mas se o povo pecasse mais uma vez, deveria voltar lá e refazer o ritual da lei. O que eu acho interessante é que o escritor da carta aos Hebreus, falando do sumo sacerdócio de Jesus, ele vai dizer que o sacrifício de Jesus, que a oferta que ele ofereceu, ela é em absoluto, de uma vez por todas, foi aceita por Deus, de modo que agora a oferta, ela nos dá a garantia de que nossa consciência, ela pode ser liberta para servir ao Deus vivo. Né? Isso é muito interessante para destacar para nós. Então, diante disso, eu acho muito bom, por exemplo, falar sobre a proposta do sacrifício de Jesus, porque ele é o sacerdote e, ao mesmo tempo, a oferta que Deus recebe e que a partir do seu sangue, aí nós vamos recorrer mais uma vez para a Bíblia, o escritor da carta de 1 João, capítulo 1, versículo 6, salvo engano, vai dizer, se nós andarmos na luz, como ele na luz está, e tivermos paz com todos, o sangue dele, de seu filho, nos lava e nos purifica de todo pecado. Por quê? Porque Jesus é sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. Tá? Não esqueça aí se alguém perguntar para você sobre essa questão. Por fim, ele vai falar sobre a questão dos salmos missionários, né? O que seriam salmos missionários? São salmos de louvor, que exalta a grandeza de Deus, que exalta a majestade de Deus, que apresenta a Deus às outras nações, para que Deus tenha, para que as outras nações conheçam a Deus. Então você fazendo uma leitura desses próprios salmos e após ter recorrido à primeira aula, terá uma boa visão panorâmica. Ele termina, por exemplo, com a ideia de que todos devem louvar ao Senhor, utilizando o menor salmo da Bíblia, que é o salmo de número 117, o salmo maior da Bíblia é o salmo de número 119, que convida a todos para louvar ao Senhor. Eu espero que a nossa aula tenha contribuído para abençoar a sua vida. Convido você a se inscrever, se ainda não é inscrito em nosso canal, que você se inscreva, que você deixe o seu like, compartilhe o nosso canal nas redes sociais, anuncie para os irmãos da sua igreja, da sua congregação, que há um canal que Deus levantou para abençoar a igreja de Deus, onde nesse canal nós estamos querendo
oferecer para você uma boa teologia e a questão de uma teologia pastoral, bíblica, para abençoar a sua vida. Eu espero você na próxima aula, onde nós estaremos trabalhando o Salmo de número 23, o Supremo Pastor, o Bom Pastor. Deus te abençoe, te espero até a próxima.